Olá, querido irmão! Deixa eu começar esse boletim da fé perguntando algo muito sério para você. Como está o seu coração? Como está o seu coração? Não sei se você já fez algum check-up no coração natural, mas hoje eu quero te convidar a fazer um check-up espiritual no seu coração. Fica comigo nesse boletim da fé. Que bênção! Mais um boletim da fé para você aqui e eu creio na boa mão do Senhor sobre a sua vida, inspirando. Como é que está seu dia? Está desfrutando do favor de Deus? Hoje eu quero falar com um tema que é muito importante. Eu quero falar sobre o seu coração. Como está o seu coração com Deus? Como está a sua disposição, a sua atitude de coração? O coração do homem, quando a Bíblia fala do coração do homem, não está se referindo apenas ao órgão, né? Se refere ao seu homem interior, ao seu espírito, no lugar onde Deus se comunica com você. E a primeira obra da graça na sua vida, quando o Espírito Santo vem habitar dentro de você, é transformar o seu coração. A palavra do Senhor diz em Ezequiel 36, hoje eu quero ler alguns versículos com você. Ezequiel 36, no versículo 26, diz: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Olha, assim que você entrega a sua vida a Jesus, é a primeira obra do Espírito Santo dentro de você. É tirar de você um coração endurecido, rígido, insensível, incapaz de amar, incapaz de perdoar. E colocar dentro de você um coração de carne. Ou seja, um coração sensível, um coração capaz de amar e de perdoar. A palavra também do Senhor também diz algo tremendo, diz: Dá-me, filho, Provérbios 23, versículo 26. Provérbios 23, versículo 26, o Senhor diz: Dá-me, filho, o teu coração, e que os teus olhos se agradem dos meus caminhos. O Senhor está aqui convidando, olha, nós entregarmos a Ele o nosso coração. O coração do homem, irmãos, podemos dizer assim, é o grande troféu onde a briga do céu e do inferno estão disputando. É o coração do homem. O que Deus quer, o coração do homem. O que o diabo quer, roubar o nosso coração. O diabo ele vem para roubar e matar e destruir. Se ele não consegue fazer isso com a sua vida, ele vai tentar fazer isso com o seu propósito. Se ele não consegue fazer isso com o seu propósito, ele vai tentar fazer isso no seu coração, para roubar a tua energia. E eu quero te falar, né, sobre te chamar a ter cuidado, a não ter um coração endurecido. Mesmo após ter se convertido diante do Senhor, mesmo após ter aceitado Jesus Cristo para entrar na sua vida, a gente pode correr o risco de voltar a ter um coração endurecido. Esse ano eu precisei fazer um check-up, né? Eu precisava de um laudo do cardíaco. Fui fazer um check-up no coração, fiz vários exames e foi tão bom ouvir do médico dizendo: olha, rapaz, seu coração está bom demais. Se você se mantiver assim, você nunca vai morrer de infarto. Mas eu achei, é bom, embora você saiba que você está tudo bem com seu coração, ouvir de um médico um depoimento é muito bom. Mas o que ele falou, olha, se você se mantiver assim, né, você tem que se manter com o coração saudável diante de Deus. O seu coração é muito importante porque ele regula o fluido da vida. Assim como o seu coração natural regula o fluido do seu corpo, se ele está bombeando sangue para o seu corpo, todos os órgãos vão funcionar bem. O seu coração espiritual também, ele é muito importante, porque ele vai regular o fluir da sua fé. Se o seu coração não está bem, sua fé não vai estar bem. Se o seu coração não está bem, o seu ânimo, a sua alegria não vai estar bem. Você precisa estar com o coração saudável, firmado espiritualmente, para dali poder dar frutos no Senhor. A palavra do Senhor fala em Lucas 8, aliás, Lucas capítulo 8, é a parábola do semeador, tem tanto em Marcos quanto em Lucas, mas vamos começar lendo aqui o de Lucas. Lucas capítulo 8, no versículo 15, Lucas 8, versículo 15, vem falando da parábola do semeador, e aqui no versículo 15 ele diz: olha, aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Aqui a parábola do semeador, tão bem estudada, tão bem falada na Bíblia, tem em Mateus 13, Marcos 4 e aqui em Lucas 8. E aqui ele está falando sobre a semente que caiu no bom solo. E Jesus começa a explicar, e no versículo 15, aqui o que Lucas
descreve sobre esse bom solo, essa boa terra, ele está se referindo à boa terra, a um coração bom e reto. Quando a palavra de Deus encontra um coração bom e reto, é esse tipo de coração que vai frutificar. Você precisa ter um coração bom diante do Senhor, reto, puro, saudável diante do Senhor, para poder dar frutos, para poder frutificar, amém, para a sua fé funcionar, para a sua cura fluir, para a sua prosperidade ser estabelecida na sua vida. Ei, meu irmão, você precisa ter um coração saudável, firmado e forte diante do Senhor. Amém? Deixa eu te falar um pouco sobre a importância de não termos um coração endurecido. Uma vez salvo, resgatado, o Senhor transformou nosso coração de pedra no coração de carne. A importância de não voltar a ter um coração endurecido, porque a gente pode voltar a ter isso, ter uma atitude errada. Como eu conheço o coração de alguém? Não tem como fazer uma análise, mas você vai conhecer o coração de alguém pela atitude dela. Se alguém tem uma atitude de raiva, seu coração está com raiva. Se alguém tem uma atitude de indiferença, seu coração está indiferente. Então a nossa atitude expressa muito o que está no nosso coração. E a palavra do Senhor fala em Hebreus capítulo 3, versículo 8. Olha o conselho que o autor de Hebreus dá para a gente aqui. Vamos ler o versículo 7, Hebreus capítulo 3, versículo 7. Estamos fazendo um check-up no coração espiritual. Hebreus 3, 7 diz: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Olha o versículo 12 que diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Olha que tremendo isso. O Senhor está nos exortando aqui através da carta a Hebreus, diz: olha, cuidado para vocês hoje, não ouvirem a voz do Espírito Santo, ouvirem a voz de Deus e endurecer o coração. Não voltar, a Bíblia chama desse coração endurecido de um coração perverso. E eu e você, irmãos, ninguém está imune a ser tentado a ter um coração endurecido. É muito interessante isso. A palavra do Senhor, ela fala em Salmos 50, versículo 10, sobre renova em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito inabalável. Em Romanos 12, 12 fala sobre renovação da mente. Eu creio que eu e você precisamos ter um coração forte, mas também uma mentalidade forte. E muitas vezes a gente tem uma mentalidade forte e temos que ter cuidado para essa mentalidade forte não deixar o nosso coração, em vez de forte, duro. Como assim? O que eu quero dizer de forma prática? Às vezes a gente está vivendo nosso dia, são tantas dificuldades, tantas situações que se levantam, notícias que vão chegando para a gente pode correr o erro de ficar insensível às coisas, endurecido. Não mais responder, não mais reagir com compaixão, com amor, com perdão, porque você tem uma mentalidade que ou já ouviu tantas coisas, já passou por tantas coisas, que agora endureceu o seu coração. Cuidado com isso, irmãos, não perca o seu coração, não deixe as situações, não deixe as dores da vida endurecer o seu coração. Aqui Hebreus fala sobre que esse coração endurecido ele vai ser um coração perverso, porque um coração endurecido ele para de ouvir Deus. Ele fica resistente às coisas de Deus. Deixa eu te falar algumas características sobre um coração endurecido. Primeiro, como ele pode ficar endurecido? A gente pode ficar endurecido pelas situações da vida, o ouvir, passar por tantas situações que acaba se renegando, guardando o coração demais. A Bíblia, quando fala sobre guardar o coração, não é você colocar ele num cofre, onde ninguém tem acesso a ele. O guardar o coração, irmãos, não é ficar com ele engessado. Guardar o coração é você filtrar o que vai influenciar você. Isso é guardar o coração. O que está influenciando os valores da minha vida, o meu comportamento diante do Senhor. Mas o guardar o coração não é você deixar ele insensível agora às coisas, à voz de Deus, às pessoas, às situações de Deus. E uma das coisas que pode endurecer o nosso coração é o pecado. A Bíblia fala que aquele que pecava não peque mais, o que furtava não furte mais. Agora você de bom coração, você tem uma nova atitude. Agora, se a gente peca e continua pecando, nessa área de pecado, você está endurecendo o coração, tornando ele insensível para Deus. Então, cuidado, irmãos, não peque mais. O pecado, cada vez que nós pecamos, algo em nosso espírito morre. Lembra que o salário do pecado é a morte? Às vezes as pessoas pecam e porque ela não morre, acha que isso vai ser uma consequência ou ser algo do passado. Mas sempre que você peca, tem uma oportunidade de Deus na sua vida que morre.
Tem uma situação na sua vida que não vai mais acontecer por causa da consequência daquele pecado. E se você se mantiver pecando naquela área da sua vida, você vai estar com o coração endurecido. Amém? Um pecado que você não se arrepende é o pecado que você vai endurecer o seu coração. O pecado que você não se arrepende é o pecado que você vai endurecer o seu coração. Aleluia. Se o seu coração está endurecido, irmãos, pelo pecado, você não vai mais sentir a voz de Deus em seu espírito. Essa é uma consequência muito séria. Se o seu coração está endurecido pelo pecado, você não vai mais perceber a voz do Espírito Santo em seu coração. Uma outra coisa que pode levar nosso coração a ficar endurecido é a ofensa. Ofensa. Pessoas podem nos ofender ou nós podemos achar que as pessoas nos ofenderam. Mas sabe, eu gosto de comparar a ofensa com um vírus. Nesses últimos anos nós tivemos o vírus da Covid e ele tinha algumas características, né? Uma delas é que quando você pegava a Covid, você ficava sem o olfato e sem o paladar. Perdia o cheiro e o gosto das comidas, principalmente. Era uma característica de que estava com o vírus da Covid, né? Mas no reino do Espírito, uma das características que você está com o vírus da ofensa é que você vai parar de ouvir. Parar de ouvir o quê? Parar de ouvir Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque se você para de ouvir Deus, a tua fé para de perder força, você perde a direção da tua vida. Então você não pode se dar ao direito de parar de receber as direções do Espírito, escolhendo ficar ofendido. Ah, Júnior, mas o que fizeram comigo foi muito sério. Olha, a ofensa, algumas vezes, como falei, tem situações que a gente acha que pessoas erraram com a gente, não erraram. Mas tem umas que as pessoas realmente erraram conosco. E você tem razão em ficar ofendido. Mas a pergunta é, você vai ficar com a sua razão, vai ficar com esse motivo de ficar com raiva, ou vai deixar a paz de Cristo ser o árbitro do seu coração, ser o juiz do seu coração? Escolha ficar em paz, querido, porque quando você decide perdoar, você decide não considerar a ofensa que fizeram com você, você se coloca num lugar onde você vai continuar ouvindo a voz de Deus. Então, deixa eu te dar um conselho agora, que está ouvindo esse boletim da fé, perdoe. Libere o seu coração. Não se dê o direito de viver... Meu irmão, se imaginou os seus dias hoje, onde a sua fé não funciona. Não se dê o direito de viver dentro do Evangelho, lendo sua Bíblia e não ter a direção de Deus. Porque se você deixa seu coração ofendido, você vai perder a direção de Deus. Não se permita viver assim. Não se permita o Espírito Santo que está habitando entre você, mas está calado, amordaçado, porque esse vírus da ofensa freou a tua mente e o teu coração. Perdoe, irmãos, perdoe, libere o seu coração. O saber lidar com a ofensa é uma marca da maturidade cristã. Eu aprendi algo sobre ofensa que foi para mim, é uma informação que não é nem tão boa, mas foi libertadora para mim. O que foi? É que o resto da minha vida, o resto da sua vida, a ofensa vai vir. O resto da vida, irmão, olha, você vai crescer, vai chegar com 60 anos, 80 anos de vida. Você pode ser o homem mais maduro, mais sabido que for, mas tem algo que sempre vai vir para mim, para você, chama-se ofensa. Sempre vai ter alguém que vai querer magoar o seu coração, sempre vai ter um enviado de Satanás. A Bíblia chama de dardos inflamados do maligno. E por que isso é bom, Júnior? Porque agora eu tenho... Ao saber disso, eu tenho que me colocar preparado. Porque, pega essa chave, isso é muito interessante. Se você cresce, a ofensa também vai crescer no seu nível. A Bíblia fala que Deus não nos deixa tentar além daquilo que a gente pode suportar. Então, mas o nível que você cresce, a ofensa vai vir naquele nível. Se você fica mais influente, mais ungido, mais habilidoso, mais usado por Deus, se prepara, a ofensa vai vir nesse mesmo nível. E o que vai determinar se você vai subir de nível ou cair de nível é como você lida com a ofensa. Se você se magoa fácil, você cai de nível. A graça não vai estar operando sobre você. Se você fica ressentido, olha que a palavra do Senhor fala, nós estamos aqui em Hebreus no capítulo 12, versículo 14, Hebreus 12, 14, diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha que é isso. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
E fique atento para que você não se separe da graça de Deus. Como? Deixando brotar dentro de você raiz de amargura. Então, se raiz de amargura brota em você, a graça diminui. A operação fluida da graça diminui. Então, aprende a lidar com isso. Aprende a não considerar as palavras que vêm para roubar o teu coração. Aprende a perdoar as pessoas, porque você vai continuar avançando diante do Senhor. A Bíblia fala, segue a paz e a santificação. A palavra do Senhor também fala em Mateus 5, que bem-aventurados limpos de coração, porque esses verão a Deus. Você quer continuar vendo Deus na sua vida? Você quer continuar vendo Deus curando você, prosperando você, salvando tua família, abençoando tua casa, abençoando teu trabalho? Para você continuar vendo isso, você precisa estar limpo de coração. Limpo de coração. Um coração bom, reto, tendo uma boa atitude com as pessoas. Sabe, querido, deixa eu te falar algumas características de um coração ofendido, de um coração endurecido. É muito sério, estamos já com um tempo bem curto, eu vou soltar muitas coisas aqui, você vai anotando, vai revisitando esse boletim da fé. Mas olha, sinais de um coração endurecido. Sinal de um coração endurecido, primeiro deixa eu citar para você Provérbios 28:14. Provérbios 28:14 diz que feliz um homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Um homem de coração endurecido, ele vai cair no mal. Um coração endurecido, olha os sinais, ele não vê, ele não ouve, ele não sente Deus. Ele não vê, ele não ouve, ele não sente Deus. Um coração endurecido, ele não percebe, ele não discerne as coisas espirituais. Uma pessoa endurecida, ela é muito fácil de cair no engano, cair em doutrinas erradas, em direções erradas, em sugestões erradas. Ela se afasta da graça. Um coração endurecido é o início de morte espiritual. Isso é muito sério. Um coração endurecido, ele é o início de morte espiritual. O coração endurecido, ele não demonstra emoções com as coisas de Deus. Você começa a rebelar-se com o coração endurecido. Um coração endurecido, você começa a se fechar em si mesmo. Um coração endurecido, ele mostra resistência a Deus. Olha que coisa terrível isso. Perceba que você não pode ficar com o coração endurecido, porque você mesmo vai começar a resistir direções de Deus, palavras de Deus, unção de Deus. Um coração endurecido, ele é anti-mudança, ele não quer ser transformado, ele não quer ser mudado. Um coração endurecido, ele retrai o compromisso. Antes ele fazia tudo por todo mundo, mas agora ele não quer mais fazer nada por ninguém. Um coração endurecido, ele não sente a presença de Deus. Um coração endurecido, ele trabalha mecanicamente, mas o seu coração não tem prazer em usar os seus dons, né, em prol de Deus. Um coração endurecido não flui a fé. Um coração endurecido, ele coloca mecanismo de defesa, ele sempre tem uma justificativa para as coisas. Ele está sempre lá fechado, ele não se abre para ninguém. Né? Um coração endurecido, ele só serve a si mesmo. Um coração endurecido, ele é egocêntrico. Ele é cheio de eu, mim, porque eu. Coração endurecido. Um coração endurecido, ele não adora a Deus. Um coração endurecido, ele sempre tem desculpa para não fazer nada. Né? Ele sempre tem argumentos. Cuidado, irmãos, porque a salvação se perde. E o começo da salvação se perder através de um coração endurecido. Depois disso, você começa a ficar com um coração endurecido, você começa a perder a sua consciência, perde sensibilidade à voz de Deus. Fica no vício do pecado, daqui a pouco está gostando de pecar. E aí entra na iniquidade, que é a prática constante da natureza. E aí começa a negar a fé, perde a salvação. Um coração endurecido é o início de de uma vida que vai perder a salvação. Não perca a sua salvação. Não comece esse processo na sua vida. O contrário disso é um coração quebrantado e contrito. E em Salmos 34, versículo 18, diz que Deus não despreza. Salmos 34, versículo 18, diz que perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, e Ele salva os de espírito oprimido. Isaías 57, versículo 15 diz, Isaías 57, 15 diz, porque assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade, o qual tem um nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Aleluia, Deus está perto de quem tem um coração contrito. Deus, ele tem um alto trono lá nos céus, mas também ele tem um trono no coração de um homem contrito, quebrantado diante do Senhor. Um coração contrito, ele é um coração rendido diante de Deus. É um coração aberto para ser transformado, mudado, melhorado. Um coração contrito é um coração que ama a Deus. A Bíblia fala, esse é o mandamento em Marcos 12, ele diz que é o principal dos mandamentos, o qual amar a Deus de todo o coração.
Então você não pode dar uma parte do seu coração para a ofensa, você não pode dar o seu coração para quem fala mal de você, para quem fez algum mal com você no passado, quem lhe ofendeu, quem lhe prejudicou. Pega tudo isso que está lá no teu coração, libera isso e dá todo o teu coração a Deus. Porque quando você começa a amar a Deus com todo o seu coração, com toda essa intensidade, alma, pensamento, inteligência, esse amor que você tem a Deus. Deus, ele é amor. Quando você começa a conhecer mais do amor de Deus, você vai começar a conhecer e a melhorar também os seus relacionamentos com as pessoas. Porque quando você ama Deus de todo o seu coração, esse amor que você descobre em Deus começa a afetar positivamente você e vai mudar a tua perspectiva de vida. Um coração contrito é o coração que Deus fala. Um coração contrito é o coração que Deus confia. Amém? Você lembra de Saul e Davi? Saul pecou e pensou na sua performance. Senhor, o que é que vão pensar de mim? Davi, ele pecou, ele disse, Senhor, renove em mim um coração. Que Deus renove o teu coração. Que você coloque o seu coração diante de Deus para ser renovado, transformado. Amém? E possa sempre, dia após dia, ouvir o Senhor. Que você seja um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Que Deus seja o dono do teu coração. Que esse trono de Deus venha estar ser no alto céus, mas também no teu coração. A Bíblia fala que os olhos do Senhor passam por toda a terra buscando o coração. Que Ele ache o teu coração agora. Que Ele ache o teu coração agora. Pai, no nome de Jesus, que eu oro para o Senhor visitando o coração de cada pessoa que está nos ouvindo agora. Visitando, encontrando um coração de um homem quebrantado, contrito, arrependido, para que venha se fazer forte, Pai. Fortalecer a sua vida, direção. Eu creio nessa hora, Pai, creio nessa hora em homens e mulheres restaurando a aliança contigo. Voltando ao primeiro amor e começando uma nova estação na sua vida, Pai. Que esse coração endurecido venha a ser quebrantado agora, pela presença do Santo Espírito. E comece um novo tempo em sua vida, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo Boletim da Fé.